Temos aqui uma pergunta do Eduardo. O Eduardo gostaria que o pastor explicasse Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 15 até o 16. Ele quer saber quem perseguiria Caim depois de ele ter matado seu irmão. É a primeira pergunta. E a segunda pergunta do Eduardo: quem era a mulher de Caim, já que ele estava sozinho com seu pai Adão e Eva? Queria que o irmão lesse então Gênesis capítulo 4, verso 15 a 17, que nos falam dessas duas perguntas. Gênesis capítulo 4, versículo 15. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. A palavra de Deus nos diz aqui a questão do sinal. Este sinal, ele foi feito para assegurar uma promessa de Deus. Caim não sofreu pena de morte nesse tempo. Posteriormente, quando a iniquidade e a violência da raça humana tornou-se extrema na terra, a pena de morte ela foi instituída, conforme Gênesis capítulo 9, versos 5 e 6, que diz: e certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão. De cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então nós sabemos que existem nações, como os Estados Unidos e outras nações, que existe a pena de morte. Não é o caso da nossa nação brasileira. Agora, com relação à situação da mulher de Caim, nós sabemos que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. Capítulo 5 de Gênesis, no seu verso 4 diz: e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Caim, portanto, deve ter se casado com uma das suas próprias irmãs. Semelhante relacionamento foi uma necessidade no início. Posteriormente, devido à proliferação dos funestos efeitos da queda e os casamentos entre parentes multiplicarem as anomalias biológicas nos filhos, esse tipo de casamento foi proibido, conforme o Senhor orientou Moisés e Arão. Isso está no livro de Levítico. Agora, com relação a quem foram os perseguidores, a Bíblia ela não nos dá qualquer informação a respeito disso. Nos fala a respeito da mulher de Caim e também deste sinal que Deus colocou em Caim. Então está respondida a pergunta do Eduardo, né? Que, conforme aqui a orientação da palavra do Senhor, Adão viveu quase 1000 anos, né, pastor?
aqui em Gênesis capítulo 5 e 5, fala que foram todos os dias de Adão 930 anos e morreu. E ele certamente cumpriu a incumbência de Deus de crescer e se multiplicar. Então, embora as Escrituras não nos digam onde Caim encontrou sua esposa, a implicação lógica é que ele se casou com uma irmã ou uma sobrinha. Temos aqui uma outra pergunta, pastor, não é bem uma pergunta. Uma irmã que não quer se identificar, ela gostaria que o pastor fizesse um comentário sobre o texto que está registrado em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. A irmã gostaria que o pastor fizesse um comentário, principalmente aqui na parte B do texto. Eu vou ler o texto, pastor, para que o senhor possa então estar explicando para a nossa irmã. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A parte que ela frisa bem aqui, a nossa capacidade vem de Deus. Devemos reconhecer a nossa fraqueza humana. E essa fraqueza humana, ela deve nos levar à dependência de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, diz assim: Ó nosso Deus, não os julgarás, pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Também na área, por exemplo, familiar, o Salmo 127, verso de 1 a 7, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. De maneiras que devemos reconhecer nossa fraqueza humana, reconhecer a graça de Deus e, como diz aí a irmã, como se partisse de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Tudo pela graça de Deus. Quando estamos em Cristo Jesus, podemos dizer como o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. E dessa maneira, hoje vivemos em dias de tipo filosofia de pensamento positivo, autoajuda, tantos livros que são editados, que são best-seller. Nós vemos na revista Veja, por exemplo, na parte final, aqueles livros que são mais vendidos, então são publicados livros de não ficção, e ali as pessoas procuram ler, aplicar esses ensinamentos em suas vidas para receberem força. Mas nós devemos como aquele homem do Salmo de número 1. Um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, e ele será comparado como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual, na estação própria, dá os seus frutos. Amém. Vamos então, pastor, dar continuidade ao nosso estudo sobre escatologia
bíblica, a doutrina das últimas coisas. E hoje nós vamos iniciar o estudo sobre o milênio, o reino de Cristo, né? Eu gostaria que o pastor então nos explicasse o que é o milênio, pastor. O milênio é um período de 1000 anos, predito pelos profetas. Nós já tivemos oportunidade de citar, por exemplo, o profeta Joel, profeta Zacarias, próprio profeta Daniel, os apóstolos. E esse milênio será o reinado messiânico do Senhor Jesus Cristo, a ser estabelecido na terra logo após a grande tribulação. Então, o milênio será um período, né, de 1000 anos em que a igreja reinará com Cristo, né? O pastor, o milênio também será um período transitório para o estado eterno, porque o milênio ainda não é o céu, né, pastor? Então ele é um período transitório para o estado eterno. Será um tempo de preparação para o estado eterno, uma transição do mundo antigo para o novo mundo, da antiga criação para a nova criação, da velha terra para a nova terra. O profeta Isaías falou muito bem a respeito até dos animais, aqueles animais ferozes que viverão junto com os humanos, né, sem ter aquela agressividade. Certo. E quando ocorrerá o milênio? No fim da grande tribulação, os judeus e o mundo inteiro verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com poder e glória. Então os crentes que foram arrebatados virão com ele. O Senhor Jesus Cristo descerá até esta terra. Todo olho o verá. Depois dele, destruir todas as forças do mal, fará uma limpeza espiritual no mundo. O profeta Isaías, ele fala a respeito disso, Isaías 2, que isso se dará aos grandes e poderosos, aos ativos e orgulhosos. Depois de criar todas as condições, ele então estabelecerá o seu reino neste mundo. Haverá o julgamento das nações e esse julgamento será o tratamento que as nações derem a Israel e aos judeus. E qual será o acontecimento mais glorioso do milênio? Será a descida da Nova Jerusalém. Apocalipse 21, 2 diz sobre isso. O detalhe é que a cidade não tocará a terra. Ela ficará suspensa nos ares, sobre a Jerusalém terrestre. E hoje nós vemos nos noticiários deste mundo uma situação em que há um espírito nacionalista, especialmente nas grandes nações da face da terra. Esses acontecimentos políticos, geográficos, são de grande importância para esse preparativo para todos esses acontecimentos que a Bíblia relata.